Hola querido amigo Antonio, soy Arnaldo Slain desde Buenos Aires, Argentina, editor de Actualidade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 12 de maio de 2023. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, como também vamos ter aí história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, e várias notícias de ex. Hoje o programa é de número 128, ok amigos? Então vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos, você está na nossa rádio DX. Essa é a sua rádio, ligada em você. Como en muchos otros países, las transmisiones de radiotelefonía o radiodifusión en Portugal se iniciaron de la mano de los radioaficionados, los que luego de experimentar con sus equipos en telegrafía, se decidieron a iniciar transmisiones en fonía. Muchos de estos radioaficionados estuvieron muy activos durante la Primera Guerra Mundial y a partir de 1917 comenzaron la experimentación de emitir palabras y música. Entre aquellas primeras emisoras pioneras se encontraba una radio que se identificaba como P1AA, que inició sus emisiones en el otoño de 1924 de una manera regular y muy experimental. Pero no fue hasta el mes de marzo del año siguiente que sus transmisiones se convirtieron en regulares, y es a esta a la que se le adjudica el mérito de ser la primera emisora de radiotelefonía de Portugal. Esta radio estaba instalada en el edificio de los grandes almacenes Chiados, propiedad de Abilio Pinto dos Santos, que era representante en Portugal de las marcas Philips y RCA, e instaló la emisora para incrementar la venta de los receptores. La emisión inaugural fue realizada el 1 de marzo de 1925, con la que se inició la radiodifusión en el país bajo la identificación de P1AA, Estación de Radio Lisboa. La emisora fue forzada a cerrar sus transmisiones el 7 de mayo de 1925 por orden de la Administración General de Correos y Telégrafos, debido a que el gobierno sospechaba que la emisora pudiera emitir falsas noticias hacia el exterior sobre la tentativa del golpe militar realizado el 18 de abril de 1925. Radio Lisboa fue autorizada a retornar al aire el día 2 de julio, pero no lo concretó hasta el mes de octubre de 1925. Operaba con una potencia de 500 vatios en la frecuencia de 1760 kilociclos desde dos cómodos estudios, donde se producía una programación variada y entretenida para la audiencia. A inicios de la década de 1930 comienza a transmitir en la onda corta, con un equipo de 2 kilovatios, identificándose como Radio Colonial.
con programas especialmente preparados para los portugueses residentes en el exterior, empleando la frecuencia de 9.600 kilociclos en la banda de los 31,25 metros. CTUAA, Estación Radio Tulipón. Al retornar al aire, en aquel 25 de octubre de 1925, cambió su prefijo por el de CT1AA y se convirtió en la emisora más popular en las décadas de 1920 y 1930. Con los años adquirió equipos estadounidenses para su onda media y sus estudios se ubicaban en la Rua do Carmo y se conectaban por línea con la planta transmisora. Sus transmisiones cubrían casi todo el país y es por eso que se la conocía popularmente como Radio Portugal. Su propietario, el señor Abílio Núñez dos Santos, se entera que el gobierno estaba elaborando planes para instalar una emisora oficial y él decide que su emisora ya había cumplido con creces su labor. Así es que decide vendérsela al Estado y fue así que el 1 de abril de 1934 a la medianoche llegaron a su fin las transmisiones de Radio Lisboa en la onda media y Radio Colonial en la onda corta. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Porque você merece. Los antecedentes de la popularmente conocida Radio Nederland deben buscarse a mediados de la década de 1920 con los trabajos experimentales en las bandas de onda corta de la empresa Philips. La empresa realizó varias transmisiones experimentales a partir de 1925, pero finalmente fueron recibidos buenos informes sobre la recepción de las señales de onda corta en la ciudad de Batavia, la actual Yakarta, el 11 de marzo de 1927. Ensayos estos que continuaron intentando perfeccionar la señal. La primera transmisión oficial se produce el 1 de junio de 1927, con un mensaje de la reina de Holanda a sus compatriotas en las Indias Orientales holandesas. Hallo dames en heren, hier is Holland de Vogie, Philips Omroep Holland-Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Tabe tuan, da nonja, di Tana India, di Sini Vogie, station radio Philips, di Negri Blanda. Golflengte 2 Lima, Lima puro tuju. Hello ladies and gentlemen, this is station PHI. Of Philips Broadcasting Holland, India. Our wavelength is 25.57 meters. Allô, mesdames et messieurs, ici le poste émetteur PHI Hollande. Émission Philips pour les Indes néerlandaises. Notre longueur d'onde est de 25 mètres et 57 centimètres. Hallo, meine Damen und Herren, die deutsch sprechenden Hörer. Hier ist der niederländische Kurzwellensender PHI. Philips Rundfunk Holland-Indien auf Welle 25,57 Meter. Hola, atención, señoras y señores. Aquí la emisora PHI Holanda. Emisión Philips para las Indias holandesas. Nuestra longitud de onda es de 25 metros y 57 centímetros. Estas transmisiones se hicieron regulares desde un equipo ubicado en la planta de la empresa Philips en Eindhoven, que se identificaba como Estación Philips para las Indias Orientales, en sus emisiones en holandés hacia los territorios coloniales, en la actual Indonesia, y PCJJ para sus programas en holandés e inglés para el resto del mundo.
La intención de la empresa Philips no era otra que la de promocionar sus receptores de radio en los territorios coloniales con la colaboración de aquellas empresas que comerciaban sus productos en Holanda y en Batavia. La emisora tiene como fecha oficial de fundación la del 18 de junio de 1927 y en 1928 se iniciaron las transmisiones desde la planta transmisora de Wiesen, una zona que poseía alta conductividad en el suelo, lo que facilitaba la propagación de las señales. En 1929, con el reordenamiento mundial de los prefijos, la emisora pasó a identificarse como PCJ y fue sometida a continuas mejoras con el transcurrir del tiempo, llegando a ser la emisora de onda corta más potente de Europa al alcanzar los 60 kilovatios en 1936. Ese mismo año se traslada el transmisor a la nueva planta de Wiesen, al mismo tiempo que se construía una antena giratoria que la puso muy por delante del resto de las emisoras. Estas transmisiones son interrumpidas cuando se produce la invasión alemana en mayo de 1940. En ese momento, la planta de Wiesen contaba con 3 equipos transmisores, 2 de los cuales fueron totalmente destruidos para evitar que lo emplearan los alemanes, mientras que el tercero solo resultó parcialmente dañado y fue luego usado por los alemanes para sus transmisiones propagandísticas. La emisora se traslada al exilio y vuelve al aire a través de Radio París Mundial y la radio de teléfonos y telégrafos de Francia por un breve tiempo. Luego, la radiodifusión holandesa se traslada al exilio a la ciudad de Londres junto a la familia real y los miembros del gobierno. Desde allí, con la cooperación de la BBC, en 1941 comenzó a transmitir 2 programas orientados a informar a la población holandesa en el continente y a fomentar la resistencia. La radiodifusión regresaría a Holanda el 3 de octubre de 1944, con la radio holandesa resurgida, emitiendo desde la planta de Philips en Eindhoven en la frecuencia de 714 kilociclos en la banda de los 420 metros de la onda media con 1 kilovatio de potencia. En julio de 1945, el gobierno holandés fundó la entonces llamada Radio de los Países Bajos, que sería la encargada de las transmisiones a nivel nacional e internacional, aunque tiempo después estos servicios fueron declarados independientes uno del otro. El 15 de abril de 1947 nace la internacional Radio Nederland, con servicios en holandés, indonesio, inglés y español, y posteriormente se agregan en diferentes momentos transmisiones en árabe, afrikaans, francés y portugués. This is Radio Nederland, the Dutch World Broadcasting System in Hilversum, Holland. Good morning, good afternoon, or good evening, everybody, and good evening especially to listeners in South Asia, and good afternoon to listeners in Europe. Los recortes impuestos por el gobierno de Holanda impusieron una reestructuración de la emisora internacional y los servicios al exterior comenzaron a cerrarse. El servicio en español salió del aire definitivamente el 29 de junio del año 2012. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camponella. Olá, amigos e amigas, tivemos aí essa recordação espetacular da Rádio Nederland, onde aí podemos acompanhar vários programas, a atenção que se tinha tanto do departamento português como também do departamento espanhol, o Jaime Bagna e toda a equipe da Rádio Nederland, Cartas ARN, também o departamento português. Eu não conseguia acompanhar muito o programa em português, mas em espanhol conseguia acompanhar alguns programas, mas a atenção deles era espetacular. Desde Hilversum, Wiltonbroek, a Rádio Nederland foi realmente uma escola para muitos que deram início no deixismo, na rádio escuta, onde muitos materiais foram produzidos por eles e distribuídos a todos os ouvintes mundo afora, ok? Então fica aí saudade espetacular dessa rádio tão importante que foi para todos aqueles no período áureo das ondas curtas.
Tivemos também aí a estação de Rádio Lisboa, que também foi outra que teve aí sua participação no mundo das ondas curtas. Ok, amigos? Então, nos resta agora as saudades. E hoje vamos ter uma recordação especial. A Rádio Canção Nova, programa Além Fronteiras, muito interessante. Hoje vamos ouvir um trecho do especial programa que era apresentado pela Rádio Canção Nova em ondas curtas. Ok, mas vamos à primeira notícia de hoje, que nos chega desde a China, e uma notícia muito triste para nós amantes das ondas curtas. Fim das transmissões em espanhol da Rádio Internacional da China. O fim está chegando. A Rádio Internacional da China está saindo do ar. Olhando o copo meio cheio, os 40 metros serão uma transmissão mais limpa. Acabou o português e agora a língua de Cervantes se despede. Novidades em desenvolvimento. Bom, amigos, então aí a Rádio Internacional da China já começou a informar que está saindo do ar em idioma espanhol. Infelizmente, ela vem numa decadência, já encerrou as transmissões em português. Informaram também que a de francês ia sair em sequência e ainda permanece. Entretanto, quem deu sequência foi a rádio, foi o departamento de espanhol. Então, as transmissões em espanhol e português da Rádio Internacional da China, de certo modo, o português já não transmite mais, apenas informam os horários e frequências, eles ficam tocando apenas canções chinesas. Com o espanhol deve acontecer o mesmo caso, né? A mesma situação. E em sequência, possivelmente francês, então depois vem italiano. Não sei se será essa sequência seguida, mas estamos vendo aí. Infelizmente, nós pensávamos que a Rádio Internacional da China seria a última dos moicanos a encerrar suas transmissões para o mundo. Triste, mas infelizmente temos que conviver, de certo modo, com essas notícias. Semana passada noticiamos que a rádio algerienne, uma rádio lá da Argélia, na verdade, começou a transmitir, certo? E infelizmente temos esses altos e baixos aí no mundo das ondas curtas. Mas, de certo modo, sem mais delongas, vamos para a próxima notícia, que nos chega desde a Europa. E esta notícia que chega justamente sobre a rádio Virotambroek, lembrando aqui da rádio Nederland, rádio Tambril, programação Encore. Caro ouvinte, os horários regulares de transmissões do Encore são das 2 às 3 UTC, na sexta-feira, em 5.850 kHz, via Rádio Miami Internacional. Aos sábados, a partir das 11 UTC, em 6.070 e 9.670 kHz, via canal 292. Repetindo, a partir de 1 às 2 UTC no domingo, em 7.730 e 5.850 kHz, via Rádio Miami Internacional. Das 16 às 17 UTC, no domingo, em 9.670 kHz, via canal 292. Das 21 às 22 UTC, já no domingo, em 3.955 kHz, via canal 292. Das 2 às 3 UTC, já na segunda-feira, em 5.950 kHz, via Rádio Miami Internacional. Das 13 às 14 horas UTC, na terça-feira, em 15.770 kHz, via Rádio Miami Internacional. E também das 19 às 20 UTC, na sexta-feira, em 6.070 kHz, pelo canal 292. Ok? E os amigos que ouvirem podem enviar seus informes de recepção diretamente à página no site da tambril.co.uk. Então vamos lá. Tango e Uniforme Mike,
Bravo Romeo India Lima, ponto Charlie Oscar, ponto Uniforme Kilo, ok? Então aí os amigos podem ouvir e enviar seus informes na caixinha de e-mail da Rádio Tambril. Outra informação também é que, cadê aqui? Não sumiu, apareceu. Radiograma de ondas curtas do dia 11 até o dia 16 de maio, programa 304. Estamos enviando esta prévia informação do programa 304, que acontecerá entre os dias 11 e 16 de maio. Alguns dias antes, para dar a você tempo para baixar, instalar e praticar e decodificar EasyDRF que usaremos, ok? Então, as transmissões acontecerão nos seguintes horários e frequências: às sextas-feiras, das 0h30 a 1 UTC, em 9.265 kHz. Também das 5h30 às 6 UTC, em 7.780 kHz. Das 13 às 13h30, em 15.770 kHz. Das 15 às 15h30, em 15.755 kHz. Já nos sábados, das 3h30 às 4 UTC, em 9.265 kHz. E das 23 às 23h30, em 7.570 kHz. Já na segunda-feira, das 8 às 8h30 UTC, em 5.850 kHz. Também a Might KBC transmite aos domingos, das 22 às 0h UTC, em 5.950 kHz, via Rádio Miami Internacional. Os amigos que ouvirem podem enviar seus informes de recepção para o seguinte e-mail: themightybc@gmail.com, ok? Que seria justamente o THE do inglês, The Might, MIGHTY e KBC, ok? Então, Tango Hotel Echo Mike India Golf Hotel, Tango Yankee Kilo Bravo Charlie @golf Mike Alpha India Lima ponto Charlie Oscar Mike, ok, amigos? Também podem visitar a página kbcradio.eu, ou seja, Kilo Bravo Charlie Romeo Alpha Delta India Oscar ponto Eco Uniforme, ok, amigos? Também outra informação que nos chega desde a Europa é o This is a Music Show. Este é um show de música. A maior parte do show, ou do programa, é um show de músicas, mas o apresentador transmite algum texto e algumas imagens MFSK 64. Ok? É transmitido via Rádio Miami Internacional às quintas-feiras, das 2 às 3 UTC, em 5.850 kHz. Às quarta-feiras à noite, nas Américas. Então, os amigos que ouvirem podem enviar seus informes de recepção para thisisamusicshow@gmail.com. Então, vamos lá. Tango Hotel India, Sierra India, Sierra Alpha, Mike Uniforme, Sierra India, Charlie, Sierra Hotel Oscar, Whisky, @golf Mike Alpha India Lima ponto Charlie Oscar Mike, ok, amigos? E também podem encontrar o site na internet This is a Music, ou seja, musicshow.com, ok? Então, só soletrando: Tango Hotel India, Serra Alpha Mike Uniforme, Sierra India, Charlie, Sierra Hotel, Oscar, Whisky, ponto, Charlie, Oscar, Mike, ok? Outra informação também que nos chega é que a Pop Shop Radio da Colômbia Britânica, no Canadá, inclui uma grande variedade de música pop, como discos dos anos 1960 a 70, que foram tocadas nas
40 principais estações de rádio, não apenas da América do Norte, mas também em rádios offshore e estações como a Rádio Luxemburgo. Os programas agora incluem algum texto também em MFSK, ou seja, Mike Foxtrot Sierra Kilo, e uma imagem também podem ser conferidas no site popshopradio.ca. Então vamos lá. Papá Oscar, Papá Sierra Hotel Oscar, Papá Romeo Alpha Delta India Oscar Charlie Alpha, ok? E o e-mail é justamente radiopopshop@gmail.com. Então só repetindo, radiopopshop@gmail.com. Então Romeo Alpha Delta India Oscar Papá Oscar Papá Shop, Sierra Hotel Oscar Papá @Golf Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike. Ok, agradecemos todos os informes de recepção enviados. Informa aí o Kim Andrew Elliott, Kilo Delta Nono X-Ray Bravo. Ok, amigos? Então vamos ver agora o que temos adiante. Vamos ouvir a mensagem do nosso amigo Daniel Camporini e do nosso amigo Arnaldo Slay e já voltamos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Lino, quería dejarte un saludo muy cordial por este 10º aniversario del club. Esperando que sigan cosechando éxitos como hasta ahora. Un abrazo desde Munro, Buenos Aires, Argentina, para todos ustedes. Muy buen trabajo. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Hola querido amigo Antonio, soy Arnaldo Slain desde Buenos Aires, Argentina, editor de actualidadx.com.ar, de RAI Argentina al Mundo y del programa La Rosa de Tokio, que sale por Radio Provincia de Buenos Aires. Y justamente quería aprovechar este momento para saludarte a vos y por tu intermedio a todos los que componen, trabajan activamente o son miembros del DX Club Sin Fronteras, por la fabulosa labor que ustedes están desarrollando ya desde varios años atrás en la difusión de nuestro amado hobby del diexismo y de la radio en general. Vayan pues mis salutaciones para vos y por tu intermedio para todos los que de alguna manera tienen que ver con esa joven y a su vez veterana institución del DX latinoamericano. Muchas felicitaciones y un gran abrazo desde la República Argentina. Hola querido amigo. Muy buenas noches. Felicito al DX Club Sin Fronteiras por su primer década de existencia. Club que está ubicado en Caruaru, Pernambuco, Brasil, mismo que dirige el amigo y colega Antonio Avelino, esperando que sean muchas décadas más de éxito para este club y sus integrantes. Les saluda desde la ciudad de Pachuca, en México, su amigo Martín Herrera, con indicativo de radioescucha, xilófono Eco 1024 Sierra Whisky Lima, y como radioaficionado, xilófono Eco 1 Mike Hotel Juliet, 73 desde México. Muy buenas noches. Felicito al DX Club Sem Fronteiras. Amigos, ouvimos aí algumas mensagens dos nossos amigos felicitando pelos 10 anos do DX Club Sem Fronteiras. Agora vamos fazer aquela viagem no tempo e mergulhar nas ondas da Rádio Canção Nova, onde existiu o programa Além Fronteiras, transmitido via onda curta. Um resgate aí histórico dessa emissora que também fez parte e foi importante para todos nós amantes das ondas do rádio. O programa Além Fronteiras teve um tempo, não recordo se ainda estão transmitindo via internet, mas foi um período bem legal. Inclusive eu consegui
ouvir algumas vezes aqui na cidade. Então, o programa Além Fronteiras, na Rádio Canção Nova, de Cachoeira Paulista, que teve aí na apresentação Francisco Cambia. Essa gravação foi no ano de 2008. Então, vamos ouvir em sequência, estaremos de volta, ok? Essa é a sua rádio. Ligada em você. Canção Nova de Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. ZYK 512 AM, 1020 kHz. ZYE 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz. ZYE 971, onda curta de 49 metros, 6.105 kHz. ZYE 971, onda curta de 31 metros, 9.675 kHz. Para a comunicação. No ar, Além Fronteiras. Y 2 minutos, estamos en vivo en el programa Más Allá de la Frontera. Yo soy Francisco Candia, estaré con todos ustedes hasta las 8 de la noche. El objetivo de este programa es llevar el Evangelio a todos nuestros amigos dexistas, radioamadores, que quieran participar con nosotros para que podamos intercambiar ideas, intercambiar informaciones que tenemos al respecto de todos nuestros amigos dexistas. Y este programa no lo hago solo. Conmigo está el señor Antônio de Oliveira, dexista, radioamador. Muy buena noche, Antônio. Boa noite, Francisco. Boa noite, ouvintes da Rádio Canção Nova. Nós estamos aqui na Canção Nova para promover o programa Além Fronteiras. E lembre-se que a Rádio Canção Nova é a melhor emissora católica do Brasil. Quería invitar a todos nuestros amigos que quieran enviarnos su correspondencia a través de nuestro correo electrónico. Nuestra dirección electrónica es dx@cancaonova.com. También puede enviarnos a través de cartas. Nuestra dirección es Caja Postal número 57 CEP 12630/000 Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. Quería saludar de manera especial hoy a todos nuestros amigos dexistas que están reunidos en la ciudad de Lorena, aquí muy próximo de nuestros estudios. Y también quería ya pasar el micrófono a Antonio para que salude a nuestros amigos que inclusive hoy están presentes con nosotros aquí en el estudio panorámico desde Cachoeira Paulista, y estaremos conversando con algunos amigos que están en la reunión en Lorena. Nós temos a satisfação de receber nossa sala VIP, não é? Os nossos amigos, o Renato Uliana e também o Francisco Fideli, que eu tive o prazer de conhecer agora mesmo, né? E hoje nós estivemos em Lorena um encontro de dexistas de rádios curtas, não é? E, inclusive eu passei por lá agora, viu, Francisco, às 17 e pouquinho, sabe, correndo, aí conheci o Pascoal, faz poucas horas, não faz nem 2 horas que eu conheci o Pascoal. E a gente já conversou um pouquinho, o Renato também tem bastante experiência sobre dexismo, sobre rádio escuta, não é? E os dois vão fazer uso do nosso microfone ali, o Pascoal já está no rádio chat da gente, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui na Rádio Canção Nova. Boa noite, Toninho. Boa noite, professor Francisco. Boa noite, ouvintes da Rádio Canção Nova, do programa Além Fronteiras. Aqui é Renato Liana. Eu fico muito lisonjeado aqui de estar presente aqui no programa, conhecer aqui os estúdios da Rádio Canção Nova. E nós vamos aqui hoje participar do programa a convite dos apresentadores, né? Que para nós é muita alegria. Vou deixar aqui com o Pascoal para ele desejar também uma boa noite aos ouvintes. Ok, Renato, obrigado. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Canção Nova. Meu agradecimento especial ao professor Francisco, ao Toninho, pelo convite, né? É uma grande satisfação realmente estarmos aqui nos estúdios da Rádio Canção Nova, podendo
participar desse programa. E eu gostaria já de deixar um abraço aos nossos colegas que estão lá em Lorena e que provavelmente estão nos ouvindo, né? Então, um abraço a todos aí, pessoal de Lorena, em breve estaremos por aí, ok? Muito obrigado por enquanto. E o professor Francisco, eu preciso dizer que o Renato trouxe uma listagem, sabe? Essa listagem do computador é enorme, com o nome do pessoal, vamos declinar um por um aqui, entregar todos. Exactamente. Hoy nos dedicaremos inclusive para todos los oyentes de esta emisora, para que puedan también agregar un poco, añadir un poco algunas cosas de informaciones sobre dexismo. Para eso estamos con nuestros amigos. Hoy estamos llenos, además de Antonio, estamos aquí con Renato y nuestro amigo Pascual, que nos informarán todo al respecto de lo que es ese hobby, ese gusto, ese placer, qué es ese dexismo y cuáles son las funciones, cuáles son los provechos sociales, cuáles son las ayudas que puede ofrecernos ese hobby. Nakikinig kayo sa Radyo Canton Nova, 1020 kHz medium wave, 4825 kHz tropical wave, banda 60 meters, 6105 kHz shortwave 49 meters, 9675 kHz shortwave 31 meters. Maaari ninyo kaming sulatan sa Radyo Canton Nova, PO Box 57, Cachoeira Paulista, São Paulo, Brazil. Zip code 12630-000 o bisitahin ang aming website www.cansonnova.com www.cancaonova.com. Radyo Canton Nova, ipinamamahagi ang pag-ibig ng Diyos para sa buong mundo. Nova. Estamos apresentando Allá Fronteiras. Vamos 19 horas y 12 minutos. 22 horas, 12 minutos, o tempo universal coordenado. Estamos en vivo en el programa Más Allá de la Frontera, el programa dedicado a todos nuestros amigos dexistas, radioamadores, infundiendo noticias y todas informaciones que nos llegan a través de nuestro correo electrónico o a través de cartas. Já estamos com algumas notícias, Antônio. Nós recebemos do nosso amigo Jailton Amaral do Santa Rita desses Clube. Inclusive o nosso amigo aqui, o Renato, é associado do Santa Rita desses Clube. Depois ele vai falar pra gente como que faz para o social. O Pascoal também é. Sim. Entendeu? Uhum. E a gente vai ter um noticiário aqui que está correndo por aqui do nosso amigo Jailton, por exemplo, que a Radiobras fechou ano passado com queda de 67% em seus lucros. E o resultado líquido da empresa de comunicação do governo federal caiu de 20.764 milhões em 2005, além do aumento dos custos proporcionalmente maior que o avanço das receitas. A pior no resultado final foi motivada por redução das subvenções do Tesouro Nacional. Mas tem um outro noticiário correndo, mais atualizado, que fala, por exemplo, que o Congresso Nacional Brasileiro autorizou 1.081 rádios comunitárias desde 2003. O comparativo de aprovação de outorgas pelo Congresso Nacional entre os governos de Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva evidenciaram que no primeiro mandato de Lula foram autorizadas mais rádios comunitárias, 1.081. No governo petista, antes 709 do presidente Tucano. Ao mesmo tempo, a renovação de outorga e concessões de veículos comerciais quase duplicou, passando de 171 para 352 emissoras. Isso é que nos diz o nosso amigo Jailton Amaral, do Santa Rita desses Clube. E é bom ressaltar aqui o comparativo de números de emissoras comunitárias, viu, Francisco? Uhum. Porque emissoras comunitárias estão pegando muita força no país. E antigamente era muito comum, perto dos aeroportos, né? Existiam as comunitárias que não eram regulamentadas, né? E agora não, tem muita gente entrando regularizando. Sim. Isso é uma coisa muito importante para as emissoras de rádio, para o sistema de comunicação em geral, não é? Inclusive, nosotros somos muy partidarios que aquellos que tienen una emisora, que
legalicen su situación para que así pueda ofrecer de verdad informaciones a la comunidad, y también porque nosotros que estamos prendidos a la radio, siempre nos gusta que nuestros amigos estén siempre en día con todos los detalles que la lei le exige, ¿no es verdad, Antônio? Realmente as emissoras comunitárias, como a gente está dizendo, elas têm uma força incrível eles não podem formar redes, não é? Mas eles têm uma força incrível de comunicação entre eles. E é muito importante de vez em quando a gente tocar nesse assunto, porque DX também sabe de emissoras que existem comunitárias que não são regularizadas, a gente sabe disso, né? Inclusive nos Estados Unidos tem muita influência aquelas emissoras que não são regulamentadas, né? E aqui a gente no programa de trata um pouco, está faltando mais algum contato com essas emissoras comunitárias, certo? Isso é importante. Talvez podíamos já, inclusive, complementar um pouco, perguntar um pouco a Renato antes de que él salude a todos nuestros amigos que están esperando. ¿El Dexista también escucha radio comunitária? Olha, não é o forte do rádio escuta. O forte do rádio escuta, ele está voltado normalmente para ondas curtas e ondas médias. Sim. Existe sim a modalidade de DXismo, de exismo em FM, tanto regionais, né? Tem pessoas que gostam de fazer um mapeamento, ou seja, conhecer todas as emissoras possíveis, seja ela clandestina, seja ela legal, seja ela uma rádio comunitária, né? Que já é uma rádio legal hoje em dia, legalizada, para efeito de conhecimento, para efeito da gente saber, né? Porque essas emissoras elas transmitem com baixa potência, 1 kW, 1 kW. E às vezes até muito menos. Muito menos. Né? Então as escutas são mais até difíceis de fazer. Exigem mais técnica operacional. Ou seja, a pessoa tem que realmente colocar uma antena, apontar. Em São Paulo nós temos muita dificuldade porque nós temos na mesma frequência várias emissoras. Várias emissoras. Né? Mas no interior nós sabemos que já é possível. E tem algumas pessoas se dedicando a esse hobby, sim, de escutar emissoras de baixa potência em FM comunitárias. Renato, completando un poco la pregunta, ¿cuál es el gusto que se tiene al escuchar radio de ondas curtas desde lo más lejos? ¿Cuál es el placer que se tiene? Bom, podemos dividir em duas situações. Nós temos uma situação que é o prazer de você ouvir uma coisa que é muito difícil e exige, sim, uma paciência, exige você evoluir, né? Você precisa ter conhecimento e evoluir nesse conhecimento para que você consiga atingir esse objetivo. Então se torna uma busca, né, pessoal que a pessoa faz. Poxa, eu quero ouvir uma emissora que nunca foi ouvida aqui no Brasil, e ele passa a ficar monitorando aquela frequência. Então aquilo dá uma sensação prazerosa para a pessoa que o faz devido à dificuldade. Ele tem que vencer essa dificuldade, né? E outra é você poder, às vezes com um simples equipamento, por exemplo, ouvir uma emissora do outro lado do continente e poder se corresponder com essa emissora, e você passa a colecionar os contatos. Então nós mandamos o quê? O que nós chamamos de informe de recepção para algumas emissoras. De contrapartida, nós pedimos para que essas emissoras confirmem oficialmente essas escutas que nós fizemos, ou fazemos, né? E que, se possível, também nos mande os chamados cartões QSL. São postais, são adesivos, são lembranças daquela emissora. E de contrapartida, também é um dever do Rádio Escuta mandar para lá, porque normalmente quem trabalha numa emissora de rádio, de broadcast, longe, também é um Rádio Escuta, né? Então há um intercâmbio. E aí você faz uma coleção, você coleciona QSLs, fotos, cartões e contatos. Basicamente, o hobby se resume a isso, basicamente. Yo ya compartiendo con nuestros amigos oyentes que, por ejemplo, para Radio Canção Nova, esos dexistas realizan un servicio inmenso, porque nos avisan que nuestra emisora, independiente del programa, que sea Além Fronteira o otros programas, que la radio es escuchada en diferentes lugares. Entonces, para nosotros es un servicio muy grande. Es un servicio casi que diría de técnicos que nos informan que la radio se escucha en Japón, que la radio se escucha en Europa, que la radio se escucha en alguna parte de América, que nuestra emisora se escucha en diferentes lugares del Brasil. Eso, por ejemplo, para nosotros es un servicio.
Por eso inclusive es el objetivo que se mantiene este programa, porque es un hito, un punto que muestra que la radio está escuchando. Y avisamos a todos nuestros amigos oyentes que es gracias a esos socios que contribuyen con nosotros. Ahí nosotros, por eso la radio se propaga en todos los lugares. Sabemos que a través de la red de Radio Canção Nova se propaga durante lugares muy lejanos y también a través de la internet, que no tiene fronteras, né? Exemplo de audiência fora do país da Rádio Canção Nova. Outro dia eu estava ouvindo o Pelé dando uma entrevista de televisão. Ele falou que ele só não foi em um país, ele foi em todos os países do mundo, menos um. E esse nós chegamos, a Canção Nova chegou lá tranquilo às 22 horas com o programa do Padre José Augusto, da Sibéria. A Rádio Canção Nova chegou lá. E o Pelé não foi lá, hein? Tem mais essa. Me parece que ya tenemos a alguien en la radio chat. ¿Puede informarnos, por favor? Sim, nós temos uma ouvinte, a Cícera de Palmas, Tocantins. Ela mandou uma mensagem aqui pelo chat da Canção Nova dizendo que o programa está um show e ela solicita aqui uma música, a primeira faixa do CD Dunga na Pista. Não sei se teremos condições de atendê-la. Tudo bem? Sí, vamos a ver si en breve conversamos con nuestros técnicos ahí y ya vamos a satisfacer el gusto y el pedido de Cisa, ¿no? Que está comunicando con nosotros desde Tocantins. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte do programa Além Fronteiras da Rádio Canção Nova. Que boa recordação, entendeu? Esses áudios de amigos que gravaram e tem essas raridades, estaremos sempre colocando aqui na nossa programação para que também alguns que estão iniciando, outros que já são veteranos, que já conheciam ou que não conheciam, passam a conhecer algumas partes de programas de emissoras que transmitiam em ondas curtas, como foi o caso da Canção Nova, e que há mais de 15 anos já encerrou aí as transmissões. Aliás, menos de 15 anos, né? 15 anos faz que foi gravado esse programa, mas que já tem um bom tempo que a rádio não transmite mais em ondas curtas. Ok, amigos? E com a nossa migração do AM para o FM também já não transmite mais em FM para o Brasil e o mundo. Ok? Mas agora vamos a mais informações de X. Felicitar al Club de X Sem Fronteiras por este cuarto encuentro nacional diexista y de radio escucha, y espero que sea todo un éxito como lo han sido los 3 encuentros anteriores. Aprovecho esta ocasión, esta oportunidad, para felicitar al club por sus 10 años de vida, por el fomento del diexismo y la radioescucha, y sobre todo por forjar una comunidad, una familia que se apasiona por la radio. Viva la radio y viva la onda corta. Muchos 73 para todos desde Radio Exterior de España, desde Madrid, desde España. Amigos, notícias que nos chega. Atenção, corujas de plantão. A aviação militar da Marinha e da Força Aérea, destacadas na OTAN e também nos Estados Unidos, estão atualmente fazendo vários exercícios no Atlântico Norte. Algumas comunicações podem ser captadas nas faixas de HF em USB aqui no Brasil. O HFGCS, o High Frequency Global Communication System, é o sistema de comunicação HF da Força Aérea dos Estados Unidos. O HFGCS, ou Hotel Foxtrot Golf Charlie Sierra, tem 3 estações terrestres perto de bases aéreas dos Estados Unidos e em todo o mundo, todas controladas remotamente a partir da estação de controle da rede na base aérea de Andrews. As frequências são as seguintes: frequência de voz USB 4724,
8.992, 11.175 e 15.016 kHz. Os indicativos das estações terrestres são Main Saiu, qualquer estação terrestre, ou seja, Mike Alpha India November Sierra Alpha India Lima, qualquer estação terrestre. A estação de controle de rede usa um indicativo de uma ou duas palavras que é substituído diariamente às 0 horas UTC. Estações individuais nas bases: Andersen, Andrews, Ascensão, Clauton, Diego Garcia, El Mendoff, Raika, Lages, Ofto, Porto Rico, Sigonella, Costa Oeste e Yokota. Indicativos de aeronaves, lista parcial. As aeronaves de transporte do Comando de Mobilidade Aérea é o DUM, ROG, School, Boeing B-52 e Stratofortress. Os canais de voz transmitem comunicações bidirecionais com aeronaves usando muitos indicativos diferentes. A frequência principal é 11.175 kHz durante o dia ou 4.724 durante a noite. Durante o dia 11.175 e à noite 4.724, ok? As aeronaves entram e saem regularmente da rede. Para fazer qualquer um dos dois, a aeronave geralmente pergunta à estação terrestre, que então autentica a operação, fornecendo um código predefinido de 3 letras e esperando uma única letra em troca. Com menos frequências, a aeronave pode entrar às cegas, fornecendo diretamente um código de autenticação de 2 letras. Frequências atualizadas para o mês de maio: 4.724 kHz, 6.712 kHz, 6.739 kHz, 8.992 kHz, 11.175 kHz, 13.200 kHz e 15.016 kHz. Ok, amigo? Então fica aí essa informação interessante para os corujas de plantão. Outra informação que nos chega é sobre a força que move o radioamadorismo e suas experiências. A experimentação faz parte do radioamadorismo há muito tempo. De fato, as primeiras experiências dos radioamadores remontam ao início de 1900 e foram responsáveis por muitas descobertas e inovações no rádio e no desenvolvimento de novas técnicas, tanto tecnológicas quanto operacionais. Diante disso, gostaria de falar sobre a importância de manter viva a mentalidade experimentalista e incentivar o uso das habilidades radioamadoras, seja na operação, seja no melhoramento da eficiência ou capacidade de nossas estações. Muitos colegas têm certo receio de experimentar, talvez por medo do próprio fracasso ou de manchar sua reputação, caso sua invenção não seja tão boa quanto imaginavam, ou mesmo não funcione. Porém, digamos que a experimentação é a força motriz do radioamadorismo. Ela é capaz de abrir um novo horizonte para as telecomunicações em geral e as práticas operacionais, além de abrir caminhos para futuros amadores e até mesmo para a indústria. Consertar coisas é uma marca registrada do radioamador. Sem a experimentação e a reflexão que ele provoca sobre os resultados, sejam exitosos ou mal-sucedidos, o radioarte não teria se desenvolvido de forma tão ampla e rápida como se desenvolveu nos últimos tempos. Um exemplo histórico: no início do século XX, os radioamadores desenvolveram projetos de transmissores e receptores que deram novo rumo tanto à então jovem indústria do rádio, como também ao próprio radioamadorismo. Na década de 1910, a sensibilidade e a seletividade dos receptores usados pelos radioamadores eram bastante superiores
aos modelos comerciais industrializados. Os amadores rapidamente adotaram as moderníssimas e variadas válvulas eletrônicas, e assim a experimentação corria solta enquanto eles tentavam melhorar seus transmissores e receptores. Naturalmente, muitos dos experimentos não deram certo, mas os radioamadores continuavam experimentando e aprendendo tanto com o que não funcionava quanto com o que funcionava. O rádio ainda era uma área bastante nova e os radioamadores faziam experimentos, às vezes bizarros, muitas vezes com o prosaico objetivo de chegar mais longe ou mais forte que o outro cara no quarteirão ou impressionar os demais colegas nas primeiras redes rodadas em CW. Com toda essa atividade, rapidamente os equipamentos dos radioamadores superavam os modelos comerciais, já que estes podiam tentar novas ideias de maneira livre e informal. Mas também, e isso é importante, porque os amadores não eram experts na radiocomunicação. Os radioamadores não tinham ideia daquilo que iria funcionar ou não. Essa era a opinião dos principais acadêmicos e engenheiros da época. Assim, eles eram livres para tentar todo tipo de circuito bizarro ou antena estranha. Radioamadores não tinham reputação profissional e a preservar nem professores para impressionar. O radioamadorismo era o paraíso para qualquer experimentador. Essa dicotomia entre o radioamadorismo e o rádio comercial atingiu o ápice em 1912 com o atendimento de emergência ao naufrágio do Titanic. O radioamadorismo conseguia lidar de forma muito mais eficiente com as muitas transmissões após o desastre, mas os circuitos antigos e ineficientes dos modelos comerciais que eram instalados a bordo dos navios tinham baixa seletividade e acabavam sofrendo interferências de transmissões amadoras. Em vez de adotar os novos circuitos mais sensíveis projetados dentro da comunidade amadora, a indústria pressionou os governos para proibir o radioamadorismo de forma a convenientemente remover essa tecnologia concorrente das ondas do rádio. Sabemos o que aconteceu a seguir. O lobby da Marconi e de outras empresas de rádio venceu e o radioamadorismo foi banido para as frequências inúteis acima de cerca de 1,5 MHz. As empresas ficaram satisfeitas porque essas novas leis de rádio aprovadas nos Estados Unidos, Canadá e Europa resolveram o problema da interferência, condenando o radioamadorismo ao ostracismo. Pelo menos era o que pensavam, já que todos os especialistas da época acreditavam que tais frequências eram inúteis para a comunicação de longo alcance. E qual foi a resposta do radioamadorismo? A ARRL e outras associações de radioamadores tentaram encarar com otimismo a tal sentença de morte e encorajaram seus associados a cumprir e construir novos receptores e transmissores para uso acima de 1,5 MHz e a experimentar, talvez a comunicação de longa distância nesses comprimentos de onda mais curtos ainda fosse possível. À medida que os radioamadores mudaram suas estações para frequências mais altas, eles descobriram que a propagação dos sinais de rádio realmente melhorava. Frequências mais altas, comprimentos de ondas mais curtos, acabaram mostrando que poderia ser empregada muito menos potência que era normalmente usada para vencer distâncias dezenas e até centenas de vezes maiores do que jamais haviam conseguido em frequências mais baixas. Quando os amadores chegaram à banda de 20 metros, 14 MHz, a propagação dos sinais passou a ter alcance mundial e os radioamadores começaram a ouvir e trabalhar regularmente estações de todo o mundo. Havia grande entusiasmo e o radioamadorismo passou por grande aumento de popularidade. Foi uma época fantástica que está bem documentada nas edições do QST
e outras publicações amadoras. Os especialistas da indústria estavam errados e o radioamadorismo deu uma grande contribuição para o avanço da radiocomunicação. Em suma, embora a experimentação hoje no radioamadorismo seja menos popular do que há 100 anos, seu espírito sobrevive e mesmo o pequeno número de colegas que a praticam continua a impulsionar a radioarte. Experimentos recentes produziram tecnologias como IRLP, APRS, rádio pacote e um grande número de modos digitais altamente eficientes para voz, dados e comunicações visuais. Cada um de nós deveria gastar algum tempo experimentando novos modos, novas antenas, novos circuitos, conectando coisas de formas diferentes ou incomuns, e até mesmo pensando em como essas tecnologias e modos podem ser usados para tornar o uso do rádio mais eficiente ou, quem sabe, apenas mais divertido. A vantagem dos radioamadores sobre os fabricantes de rádios comerciais ainda é que nós não sabemos o que vai e o que não vai funcionar. Continuamos a surpreender os especialistas da indústria com novas descobertas, modos e técnicas operacionais. A próxima inovação do radioamadorismo está vindo por aí. Quem sabe você não seja o primeiro a pensar nela. O desejo é que todos pensem em como podem trazer um pouco mais de experimentação pessoal e em suas atividades radioamadoras. Além de muito divertido, isso também fará com que rompamos nossos próprios limites, assim como os limites do nosso hobby. Divirta-se e aprenda. Talvez sua experimentação resulte em algum novo tipo de antena, um novo modo digital ou uma nova técnica de comunicação que será amplamente adotada por outros radioamadores. Ainda que não chegue a isso, você terá aprendido algo a mais durante todo o processo. Experiências não precisam ser um sucesso para terem valor. Aprendemos mais com nossos fracassos do que com nossos sucessos. Os fracassos nos ajudam a eliminar o que não funciona e a focar em formas melhores de resolver o problema. Uma experiência fracassada é uma ótima maneira de encontrar o caminho para o sucesso. Ok, amigos? Então fica aí essa mensagem espetacular que o radioamadorismo, além de suas experiências, além do hobby, é uma diversão e está aí a serviço do mundo. Ok? O radioamadorismo sempre mostrando a sua força. Ok, amigos? Vamos a últimas informações de hoje, que é que chega do nosso amigo José Ronaldo Xavier com as últimas escutas que ele realizou ontem, dia 11 de maio. Ele escutou desde a Argélia em 15.160 kHz, das 18h35 às 18h45 UTC, a rádio algerienne, em idioma árabe, com o SINPO 45544. Também ele ouviu direto da Argélia, em 17.600 kHz, das 20h19 às 20h29 UTC, a rádio algerienne, também em idioma árabe, com o SINPO de 45322. Desde a Áustria, ele ouviu em 11.955 kHz, das 19h06 às 19h16 UTC, a rádio mundial, ou seja, a rádio adventista mundial, em idioma Hausa, com um SINPO de 35533. Direto da China, ele ouviu em 11.750 kHz, das 19h18 às 19h28 UTC, a Rádio Internacional da China, em português, que continua sem programação regular, mas apenas programa musical, com um SINPO de 45544. Desde a Espanha, ele ouviu em 15.520 kHz, das 20h04 às 20h18 UTC, a Rádio Exterior da Espanha, em idioma espanhol, com um SINPO de 45533. Desde a Tailândia, ele ouviu em 9.920 kHz, das 18h56 às 19h05 UTC, a Rádio Tailândia Internacional,
em idioma inglês, com o símbolo de 35422. Ele utilizou nessas captações um Texan S2000 e antena long wire de 7,5 metros, ok? As escutas foram realizadas em Cabedelo, na Paraíba, aqui no Brasil, pelo nosso amigo José Ronaldo Xavier. Bom, amigos e amigas, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje, programa de número 128. Esteve na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Clube Sem Fronteiras. Para todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Melhor programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Simplesmente diferente.